Olá, eu sou o Sérgio Silva, da Gestão RH Seguros, e este é o Benefício em Pauta. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é muito importante dentro das empresas hoje, que é o diálogo eficaz, a arte de ouvir e falar. E para isso, eu convidei a Grazi Avancini. Eu até vou tomar a liberdade de ler aqui um pouco para vocês. A Grazi Avancini é especialista em análise comportamental e facilitadora do mapeamento comportamental com Lego, utilizando a metodologia do Lego Serious Play, como Master Practitioner em PNL e com um MBA em Neurociência e Psicologia Positiva. A Grazi, ela traz uma vasta experiência e conhecimento para a mesa. Criativa, bem-humorada, entusiasmada e curiosa. Ela tem um amor profundo pelo aprendizado. Com mais de 15 anos em experiência em educação, a Grazi é apaixonada por pessoas, comunicação e pelo desenvolvimento humano e ciência. E atualmente ela trabalha com treinamento e desenvolvimento na área de comunicação. Então hoje nós vamos conversar com a Grazi aqui e falar um pouco mais. Olá, Grazi, tudo bem? Tudo bem, Sérgio, e você? Também, eu estou bem. Ô Grazi, como eu falei, né, a gente tem um tema hoje que é o diálogo eficaz, a arte de falar e de ouvir. Eu queria ver com você, né, eu sei da sua experiência nessa área, né, quais são os problemas de comunicação que as empresas mais enfrentam? Legal, então vamos primeiro, assim, definir comunicação, que acho que é bem importante para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? O tempo inteiro a gente precisa passar uma mensagem para outra pessoa. E isso a gente faz desde os primórdios. A gente pode ver que nas cavernas tinham desenhos, mesmo antes de ter linguagem, as pessoas se comunicavam. Então é impossível a gente não se comunicar o tempo inteiro. Então eu tenho a minha comunicação verbal, que é o que eu falo e principalmente como eu falo. A gente tem a nossa comunicação não verbal, que são as minhas expressões faciais, os meus gestos. A gente tem a comunicação visual, a gente se comunica através de imagens. O jeito que você tá vestido tá falando alguma coisa para as pessoas, o jeito que eu tô vestida tá falando alguma coisa para as pessoas. A comunicação escrita e a escuta ativa. Então eu falo muito sobre a comunicação verbal e a escuta ativa, por isso que a gente está falando, né, da arte de falar, de ouvir. Então, olha só, a gente tem todos esses elementos para se comunicar, certo? Imagina o seguinte, você tá me ouvindo. Tudo que eu tô falando para você, ou tudo que você tá vendo aqui, né, a gente tá frente a frente, tá passando por uma série de processos dentro da sua cabeça. Então, alguns filtros. Um desses filtros é o seu estado interno, o outro filtro são suas crenças, seus valores, outro filtro são seus objetivos, além de algumas outras coisas ali um pouco mais técnicas. Então, dependendo do jeito que você está sentindo, né, o seu estado interno, você vai interpretar as coisas de uma maneira diferente. Então, se eu falar assim, Sérgio, eu não gostei muito dessa cor de camisa em você. E você tiver chateado, você tiver bravo, estressado, você vai interpretar a minha mensagem de um jeito. Se você tiver feliz, de bom humor, num bom dia, você vai falar, sério, Grazi? Nossa, né? Mas tá bom. Ô Grazi, você falou, né, até te interrompendo, né, Claro. é que você me fez, né, pensar numa questão aqui, né, você usou um termo de escuta ativa, né, e eu sei, porque eu vivencio isso no dia a dia, né, independente do trabalho que a gente tem, o fato de, às vezes, a gente fala, né, e você tem certeza que a pessoa entendeu, mas ela não entendeu aquilo que você queria dizer, né? O que isso tem a ver com escuta ativa? Ou assim, isso está relacionado com escuta ativa ou não? Ou isso é uma outra coisa? Também. São dois fatores. Então, esse processo todo que você está fazendo dentro da sua cabeça para processar o que eu falei, o que você viu quantas variáveis a gente tem, né? Como você está se sentindo, o que é importante para você naquele momento, o que você está buscando, o que você está querendo ouvir de mim, o que você acredita, os seus valores. Então, olha quanta coisa vai influenciar em quantas coisas eu e você somos diferentes. Por isso, o que eu quero dizer, muitas vezes, não é o que você vai entender. Por conta desses filtros.
Então, às vezes, o que eu quis dizer fazendo o comentário da sua camisa foi simplesmente dar uma opinião, mas você pode ter entendido como uma crítica ou você pode transpor isso por uma coisa muito maior. Onde que entra a escuta ativa? Eu preciso ter essa consciência de que talvez eu não tenha entendido o que você me falou e falar, Sérgio, peraí, deixa eu só confirmar com você, foi isso mesmo que você quis dizer? Porque eu entendi desse jeito. Porque eu estou pensando, né, no exemplo que você deu, né, da minha camisa azul, numa relação entre amigos, entre familiares, né, pode gerar uma dúvida, mas vai ficar por ali, vamos dizer assim. Agora, e isso dentro das empresas, né? Quando a comunicação, quando chega do líder para uma equipe, ou até mesmo do funcionário para o líder, né? Para um chefe, para um gerente, para um executivo, como é que é isso dentro das empresas? Porque isso pode gerar alguns problemas, alguns desgastes, né? A gente sabe o quanto as pessoas precisam do seu trabalho, né? As pessoas não vão porque gostam, porque tem uma profissão, mas elas precisam. E como que é isso de não ficou muito claro dentro da empresa, né? Claro, primeiro eu vou falar que a camisa azul é linda, tá? Que bom que você gostou. Imagina, dentro da empresa, eu precisando dar uma instrução de trabalho para minha equipe e cada um da equipe entende uma coisa. Então, aí já está um primeiro problema que a gente tem. A gente vai ter algo feito da maneira errada, a gente vai ter retrabalho, tempo desperdiçado, custos extras. Falando da comunicação do cliente para a empresa. Você já viu? Tem o cliente também, é verdade. Não é só a equipe de trabalho, né? Tem o cliente que é muito importante, né? Verdade. Você já viu uma ilustração que tem na internet, que é um balanço de árvore, que tem o que o cliente pediu, o que a pessoa, o vendedor entendeu, o que a engenharia, e cada um é um balanço diferente? É mais ou menos isso. Eu já vi. A gente também, às vezes, não entende o nosso cliente, a necessidade que ele tem. Então, ele pede uma coisa, eu faço outra. Então, a gente tem muitas barreiras a serem vencidas para ter uma comunicação eficiente. Aí, nesse caso, qual que é o grande problema para a empresa? Perder cliente, perda de... vou deixar, né, de ter um faturamento, cai a produtividade, cai a satisfação. Isso pode prejudicar a minha imagem, a minha reputação. Então, a gente pode ficar aqui o dia inteiro listando uma série de consequências e problemas que a gente tem dentro da comunicação. Isso impacta diretamente os relacionamentos também, né? Nós temos vivido um novo momento com relação ao trabalho, que nem sempre as pessoas saem das suas casas mais para trabalhar, né? Então tem a questão do trabalho remoto, ou o famoso home office, né? Às vezes fala, essa semana eu vou fazer home office, né? As pessoas falam, né? Como é que é isso, então, né? Porque, assim, quando a gente olha no olho e fala, e dá uma notícia, já tem essas dificuldades, né? E quando a pessoa já não está nem na nossa frente mais, está lá no home office, isso como é que tem sido dentro das empresas? Então, quando você tô aqui olhando para você, eu não só tô ouvindo a sua entonação, como eu tô olhando para você. Eu vi se você me deu um sorriso, você deu uma revirada de olho, né? E assim, isso tudo ajuda. Comunicação, né? Sim, é a comunicação não verbal. A gente consegue associar vários elementos da comunicação. Agora, tira tudo isso e você tem só frases escritas. Você sabe como que as pessoas vão ler o seu WhatsApp ou o seu e-mail? De acordo com o jeito que elas estiverem se sentindo aquele dia. E é a entonação que ela der na leitura que ela está fazendo, né? Às vezes eu coloquei uma exclamação porque eu quis ser simpático. E aí a pessoa lá do outro lado leu aquela exclamação como uma ordem, como uma coisa assim, né? Muito. E aí isso vai dando problema. Tem outra coisa também. Quando a gente está lendo o WhatsApp, dificilmente a gente está fazendo só isso. Você está fazendo outra coisa, você está trabalhando, você está
né, fazendo o tal do multitasking ali, várias coisas ao mesmo tempo, e a gente não presta total atenção naquilo que a gente está lendo. Eu, que tenho esse conhecimento, virou, mexeu, eu faço isso. Eu percebo que me passou uma informação, que eu não entendi direito. Então, prejudica muito a comunicação, mesmo que você mande o áudio melhora um pouco, mas quando você acelera o áudio e você coloca ele na velocidade 1,5, 2... Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de eu fazer exatamente esse comentário. Entende? Eu não consigo ouvir áudio no 1,5, 2. Eu tenho que ouvir ele na velocidade natural daquilo que a pessoa falou. E eu ia te falar exatamente, você entrou nesse assunto. Vamos lá então, continue. Mas por quê? Porque quando você acelera, você vai dar uma outra interpretação para a mensagem. Experimenta ouvir a mesma mensagem 2 vezes, porque parece que a pessoa está estressada, ou irritada, ou nervosa. Isso pode prejudicar como você vai interpretar aquele conteúdo. Então, a empresa, ela precisa definir os canais de comunicação. Porque se ela não definir, as pessoas estão se comunicando, elas vão escolher aqueles que elas preferem. Hoje em dia é o quê? É o WhatsApp. Ninguém sai do WhatsApp, né? É verdade. E conversas importantes, elas precisam acontecer assim, olho no olho. E aí, pode ser uma chamada de vídeo, porque às vezes as pessoas não estão trabalhando na mesma cidade ou no mesmo estado. Pode ser uma ligação, né? Mas tá todo mundo, parece que estão com aversão hoje a fazer ligação. E pelas coisas que você tem visto e acompanhado, né? Em função do seu trabalho mesmo, né? Que é esse, né? De ser uma facilitadora da comunicação nas empresas, né? Como que a gente faz para tirar esses ruídos, né? Acho que eu posso usar esse termo, né? Como é que a gente faz para tirar esses ruídos dessa comunicação que existe entre as pessoas dentro das empresas, entre os departamentos, né? A área de RH está falando com o financeiro e o financeiro está falando com compras, né? Como é que a gente faz para diminuir esses ruídos? Primeiramente, quando é você que está comunicando, você precisa ser o mais claro possível. Então, lembre do seguinte, o óbvio não existe. É óbvio para você, mas não é óbvio para outra pessoa que está ouvindo. Então, aquele famoso óbvio tem que ser dito, é porque nem é óbvio na verdade. Então, lembre de dar todos os detalhes, de ser claro naquilo que você está falando, de pensar para quem que eu estou falando. Essa pessoa, ela tem o mesmo conhecimento que eu tenho que simplificar a forma como eu estou explicando. Faça perguntas para se certificar de que o outro entendeu. Não só fala e tá bom, agora vai e faz. Não, pergunta, deixa ele te explicar. Dê espaço para a pessoa fazer pergunta, isso é muito importante, saber com quem eu tô falando, tá? E quando você tá ouvindo, não presuma as coisas, não fique já pensando no que você vai responder. Ouça com o intuito de entender, faça perguntas, clarifique, olha, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu entendi dessa maneira, é assim, né? Então aquele famoso, eu já sei o que ele quer dizer. Não, né? Não. É melhor ouvir, né? É melhor ouvir. Porque nem sempre a gente já sabe o que vai vir pela frente, né? De informação ou de uma pergunta, né? Então é melhor a gente ouvir mesmo, né? Com certeza. E esses detalhes todos, né? Como que afetam as empresas, né? De que forma que isso... não sei se a gente pode usar o termo de prejuízo, né? Mas qual é... o desgaste, pelo menos o desgaste. Né? Qual que é o desgaste que você tem observado ou que você ouve, né, das empresas que você atende? Qual tem sido o desgaste nessa relação entre as pessoas? Bom, além daqueles que a gente já mencionou, né, do prejuízo financeiro, retrabalho, desperdício de tempo e tudo